Hoje nós vamos falar sobre tráfego pago para negócios. Você que tem uma pequena empresa ou uma média empresa, você que é autônomo ou que é freelancer, precisa entender algumas questões para que você possa atrair mais clientes qualificados e vender ainda mais, vender todo santo dia. Eu resolvi trazer esse conteúdo para de fato te ajudar, para que você entenda como é que funciona esse processo e consiga fazer a campanha da melhor forma possível para atrair os clientes ideais. Mas antes de qualquer coisa, o que de fato é o tráfego pago? O tráfego pago é uma estratégia de marketing onde você utiliza as plataformas, paga as plataformas para atrair os clientes que você quer. Você vai configurar toda a sua estrutura para atingir a um público específico que tem um interesse no teu produto, no teu serviço ou na tua empresa. Então, para que você entenda mais facilmente, quando eu contrato, por exemplo, o Facebook para fazer uma campanha no Facebook, eu pago ao Facebook e digo ao Facebook: eu quero que você leve o meu criativo, que pode ser uma imagem ou um vídeo, para determinados clientes que tenham uma idade de 24 a 50 anos. São pessoas que tenham interesse em bens de luxo, ou pessoas que tenham interesse em roupas, pessoas que tenham interesse em viagens, em praias e assim por diante. Então eu defino quais são as pessoas que eu quero atingir por idade, por interesse, por localização. Inclusive, se eu quero atingir apenas uma localização específica, eu consigo dizer para as plataformas aonde eu quero atingir. Por exemplo, eu agora tenho um anúncio rodando só para o público de Pernambuco. Um vídeo onde eu mostro como é que a pessoa consegue criar uma campanha para atrair pessoas para dentro do WhatsApp. Então eu pago ao YouTube para enviar o meu conteúdo, o meu vídeo para determinadas pessoas que tenham interesse em determinado assunto. E assim eu consigo atingir essas pessoas e demonstrar o meu produto, demonstrar o meu serviço. Mas algumas questões que são importantes de você entender e eu vou abordar justamente nesse conteúdo. Mas se você chegou aqui de paraquedas e não conhece o meu trabalho ainda, eu me chamo Joaci Trajano, eu trabalho desde 2012 com marketing digital, com marketing tradicional, e em 2019 eu resolvi criar um negócio para ajudar outras empresas a vender ainda mais pela internet. Atualmente eu trabalho especificamente com estratégias de marketing, mentoria e tráfego pago para ajudar pequenas empresas e médias empresas e também pessoas que estão querendo criar um negócio na internet para vender ainda mais pelos canais online. Você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, para mim será uma satisfação ter você como inscrito. E se você quiser tirar alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Sempre vai ter recomendações para você na descrição. Mas indo ao nosso conteúdo, eu hoje resolvi abordar aqui com relação a tráfego pago para negócios. Eu trouxe aqui 3 pontos importantes. Tá? O primeiro deles seria o QC, e eu vou te dizer o que é que significa isso. O segundo seria o CC e o terceiro seria o QT. Mas, Joaci, aí você me deixa confuso. O que danado significa isso? E eu vou abordar para você aqui, para que você entenda cada ponto desse e que você precisa começar a refletir para fazer o tráfego pago do seu negócio e fazer com que ele funcione. Mas o que danado seria esse QC? Significa quanto custa para fazer o tráfego pago para o meu negócio. E aqui tem alguns pontos importantes que eu vou abordar para você. Isso vai depender. O primeiro ponto que eu estou abordando aqui seria o preço do produto. Então vai depender do preço, do valor do teu produto, né? Se for um produto muito caro, você vai precisar investir mais. Mas se você está trabalhando ali com um produto que custa R$50, um serviço de 80, um serviço ou um produto de R$100, 150, você pode trabalhar aqui, por exemplo, com R$8 por dia. Certo? R$10 por dia. E você consegue atrair muita gente para que você possa demonstrar o seu produto ou o seu serviço. Esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria a estratégia que você vai utilizar. Tem estratégias mais caras e tem estratégias mais baratas. Mas como assim? Por exemplo, vamos supor que eu estou fazendo uma campanha no Facebook e eu quero levar essas pessoas para dentro do meu WhatsApp. É o ponto de conversão mais recomendado para fechar a venda ou um contrato de prestação de serviço. Certo? Então, se eu estou levando do Facebook para o meu WhatsApp, vai depender do preço do produto, do público a atingir, porque dependendo do preço, logicamente o público é diferente. E o público sendo diferente, o valor também pode variar bastante. Não é porque você está levando para o WhatsApp que vai ficar caro ou barato. Depende de alguns fatores que, inclusive,
está diretamente relacionado com o público e o valor do teu produto. Então, se eu estou levando para o WhatsApp, pode estar custando ali, por exemplo, R$ 3 por cada pessoa que entra no meu WhatsApp. Só que se eu quero crescer o meu canal, por exemplo, o meu Instagram, vai custar centavos para isso. Se eu estou convertendo a pessoa dentro do direct do meu Instagram, vai custar ali um pouco mais barato do que no WhatsApp, porque você não está tirando a pessoa de dentro dos canais do Meta, por exemplo, do Facebook e do Instagram. Então tudo vai depender da estratégia que você vai utilizar. Então para você identificar qual vai ser o melhor para você, você precisa fazer testes para entender qual vai ser a melhor estratégia para você. E terceiro ponto, público-alvo. Dependendo do público que você quer atingir, você vai ter uma variação de preço, de valores, para que você consiga atingir o público ideal. Eu vou te mostrar um exemplo aqui na prática de campanhas que eu crio aqui para as empresas que eu presto serviço. Se inclusive você precisar de um acompanhamento personalizado, eu tenho uma mentoria que pode te mostrar como é que você consegue fazer as suas campanhas. Se você não tem tempo para fazer isso, eu tenho a prestação de serviço, onde eu posso criar todas as suas campanhas para que você se preocupe apenas em vender. Inclusive a gente também presta uma consultoria para ver se o processo está todo alinhado, para entender como é que está sendo a conversão desse cliente, te dando dicas de como é que você consegue converter esse cliente, independente de qual seja o ponto de conversão, para que, alinhando as informações, a gente consiga obter o máximo de retorno para você. Se você quiser saber como é que funciona esse processo, vai passar um QR Code aqui no canto, onde você pode escanear ou você pode entrar em contato com o suporte pelo WhatsApp. Mas deixa eu te mostrar aqui uns exemplos de campanhas para você ver que a variação é tremenda com relação ao custo, a quanto custa. Tá? Então temos empresas aqui que estão pagando, por exemplo, menos de R$ 1, e temos empresas também que estão pagando mais de R$ 3 ou R$ 4, só para você ter a noção. Então, para você entender, essa aqui é uma empresa, certo, que trabalha com produtos de beleza, perfume, produtos de higiene, bucal, pasta e assim por diante. Então essa empresa aqui, por cada conversa, ela está pagando R$ 4,20, certo? Então vai depender muito, e tem alguns pontos aqui onde a gente vai fazendo estudo de caso. Inclusive, ó, esse produto aqui, esse criativo aqui, está R$ 3,08. Esse aqui está R$ 2,67. Então vai depender bastante do criativo e do público que está sendo atingido. Já tem outro cliente aqui, por exemplo, que está pagando em alguns criativos R$ 1, R$ 1,81, e esse aqui ficou muito caro. Aqui, por exemplo, é outra estratégia, ó, centavos, certo? E aqui a gente vai otimizando para fazer testes e chegar a um nível de valor, né, igual a esse aqui, ó, 1,81 e 1,08. Então vai depender bastante do público e do criativo que está sendo testado para que se tenha um retorno adequado, certo? Então a questão aqui, certo? O público que você está atingindo, certo? Vai te mostrar de fato quanto é que você vai investir na sua campanha. Eu poderia colocar inclusive aqui, certo? Um teste de público, um teste de criativo, melhor dizendo, tá? Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Certo? O quarto ponto aqui seria o criativo, tá? Você precisa fazer testes para entender o melhor criativo e aquele que está te trazendo mais retorno. E assim você consegue, de fato, entender quanto vai custar. Não tem um valor fixo. Vai depender do público, da estratégia, do criativo, do preço do produto. E assim você consegue entender quanto custa. Para você ter uma noção, esse cliente aqui, eu estou trabalhando com ele com apenas R$ 8 por dia. Então vai depender bastante do teste do produto, do teste do criativo, tá? Tem aqui, ó, campanhas que eu estou trabalhando com 7 por dia. E tem campanhas que eu estou trabalhando com 8 por dia. Certo? Então, depende de alguns fatores para que você tenha retorno. Tem aqui, ó, 8 diários, 5,62, ó, R$ 8 diário. Esse seria o menor valor para que você consiga atrair pessoas para dentro do teu WhatsApp, né? E aí, logicamente, dependendo de outros fatores, como, por exemplo, o valor do produto e assim por diante. O próximo ponto aqui seria o CC. E o que seria esse CC? É bem simples. Como converter? Ou, mais especificamente, onde converter. Você pode converter esse cliente em vários pontos, tá? Aqui eu vou colocar assim, ó, o WhatsApp. Esse seria um dos principais pontos para que você tenha retorno nas suas vendas.
Porque o WhatsApp é o principal canal de comunicação e uma comunicação mais íntima, mais detalhista, onde você pode apresentar o teu produto e não só um único produto, outros produtos. Sem contar que você tem o contato daquela pessoa, onde você pode em outros momentos apresentar novas ofertas, novos produtos, certo? Tem outro ponto também que pode ser o site. Se você tem um site, você pode levar o seu cliente diretamente para o seu site, que inclusive é uma das estratégias que são bastante baratas. Tá? Você pode estar investindo ali 27 centavos, 30 centavos, 40 centavos para levar pessoas para dentro do teu site. Mas o seu site precisa estar bem estruturado para converter o cliente, certo? Com todas as informações dos produtos, pontos de comunicação onde a pessoa, se tiver alguma dúvida, entrar em contato para poder entender melhor sobre o produto ou sobre o serviço. Se você não tem site, não tem problema, você leva para o WhatsApp e também consegue converter tranquilamente. Outro ponto também interessante seria o direct, tá? Você levar para o direct do Instagram. Funciona quase como o WhatsApp, mas aí você tem o benefício de não tirar a pessoa do Instagram. E isso pode fazer com que o teu processo fique mais barato, para que você consegue converter essa pessoa pelo direct. Aí as estratégias de conversão são outras coisas, a comunicação é outra história. E também você pode levar as pessoas para o perfil, tanto do Instagram quanto do Facebook. O que você achar melhor. Se você quer crescer, por exemplo, o perfil do Instagram, você leva as pessoas para o teu Instagram e você vai ter aí vários benefícios. Se o teu perfil estiver bem estruturado com chamadas para ação, links de site, links de WhatsApp, contatos onde a pessoa pode se comunicar com você para comprar o teu produto, você pode levar para o perfil, que inclusive custa baratíssimo. Mas é importante você testar todas as estratégias para que você consiga identificar quais delas vai te trazer mais retorno ou qual delas. Pode ser uma ou mais de uma, certo? Por exemplo, eu levo para o WhatsApp e para o perfil do Instagram, ou eu levo para o WhatsApp e para o direct do Instagram e vejo qual dessas estratégias está vendendo mais. E aí eu canalizo os meus esforços justamente para a estratégia que está me trazendo mais retorno. Esse é o processo. Então você precisa fazer testes para que você entenda quem está convertendo mais, quem está vendendo mais. Converter nesse ponto aqui, se a gente parar para analisar, tudo é vendas. Então se eu quero vender, a conversão de fato vai ser quando eu fizer a venda. Esse cliente veio por onde? Ele veio pelo direct do Instagram. Então eu vendi, sei lá, vieram 20 pessoas, 10 pelo direct e 10 pelo WhatsApp. Das 10 que vieram pelo direct, eu fiz 3 vendas. E das 10 que vieram pelo WhatsApp, eu fiz uma venda. Então eu preciso identificar onde é que está saindo mais venda, para que eu possa canalizar a minha estratégia, os meus esforços e a minha finança diretamente para esse ponto, e assim eu consigo vender ainda mais. Mas não tem como fugir dos testes, certo? É extremamente importante. E o último ponto que eu deixei por fim, porque muita gente pergunta isso, e eu de fato deixei por último para poder te explicar como é que funciona, é quanto tempo. O que seria esse tempo? Quanto tempo eu vou deixar o teste acontecendo? Isso vai variar muito e depende, inclusive, de quanto você investe por dia. Então, eu vou colocar aqui alguns pontos importantes. Vai depender de quanto se investe por dia, certo? Então, depende de quanto você vai investir por dia. Quanto menos você investir, mais tempo você vai passar nesse teste, certo? Outro ponto importante, quantos testes você está fazendo, certo? Você precisa saber quantos testes você está fazendo. Mas, de forma geral, certo? Você precisa deixar pelo menos de 5 a 10 dias. Então, você precisa deixar pelo menos de 5 a 10 dias rodando para que você tenha a noção de se o seu teste está funcionando ou não. Então, é importante você ter isso em mente para que você comece a fazer o tráfego pago da forma certa. Qual a estratégia você quer utilizar? Qual é o meio de conversão que você vai utilizar para se comunicar com o cliente e fazer a venda para o cliente? E quanto tempo você pretende deixar? Quanto você vai investir para que você consiga ter o máximo de retorno possível? Se você está investindo ali uns R$8, você precisa deixar pelo menos 5 dias, para que você entenda se de fato está funcionando ou não. E quantos testes você precisa fazer?
Quanto mais testes você fizer, mais rápido você vai entender quem é o melhor público para vender, qual é o melhor tipo de criativo, se é em vídeo, se é imagem, qual tipo de imagem, qual tipo de vídeo, certo? Para que você consiga ter o retorno que você quer nas suas campanhas. Fazer o tráfego para o seu negócio não é coisa difícil, mas você precisa ter um plano para que você consiga identificar qual é a melhor ação que você precisa tomar para ter o máximo de retorno possível pelo menor investimento necessário para que você consiga vender todos os dias. Tudo isso eu ensino na minha mentoria, que ela é ao vivo e individual, onde eu vou te pegar pela mão e te mostrar quais as estratégias você precisa para de fato começar a vender pela internet. Se você não tiver tempo para estudar e aplicar você mesmo a estratégia de tráfego pago no seu negócio, eu tenho um serviço, eu tenho uma prestação de serviço que vai fazer isso por você, onde você vai se preocupar apenas em vender, em se comunicar com o seu cliente para de fato apresentar o seu produto e fazer a venda no 1 a 1 ou até mesmo levar esse cliente para um ponto automático, onde esse ponto pode ser um site e esse site fazer a conversão por você. Se você quiser saber como funciona esse processo, escaneie o QR Code ou então entre em contato pelo WhatsApp e a gente pode conversar, marcar uma reunião, inclusive ao vivo, para que eu possa entender melhor o teu serviço, o teu negócio, e essa reunião é totalmente gratuita e assim a gente fechar a melhor opção para você. Se você preferir, fique à vontade para entrar em contato pelo WhatsApp. Não esquece de se inscrever no canal, é totalmente gratuito e toda semana tem um conteúdo novo para te ajudar a vender ainda mais pela internet. E se você quiser aprender como criar uma campanha diretamente para o teu WhatsApp utilizando o Facebook, assista esse conteúdo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Até o próximo conteúdo. Até mais.